Olá, seja muito bem-vindo, você conectado no nosso site flashscore.com.br ou curtindo, comentando e compartilhando através do nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Que clássico, hein? O clássico alvinegro da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Vila Belmiro, a Vila Famosa, recebe dois times que não estão voando no Campeonato Brasileiro, mas você vai saber todas as informações agora, mas já pode antecipar, baixando o nosso aplicativo Flash Score através do QR Code, escaneia aí, é de graça, tenha muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o que dizer desse clássico? Corinthians, que vem de bons resultados, né? Ele venceu na última rodada, a 27ª, bateu a equipe do Mirassol e bateu bem, 3-0, com autoridade, mas deu uma rateada, né, diante do Flamengo. Time que esperava ali, Internacional foi antes, mas teve o Flamengo e o Yuri Alberto a chance. Será que ele se redime contra o Santos, que não terá Neymar ou não? Enfim, traga essas informações desse duelo alvinegro, Edu, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Grande abraço a você e a todo mundo que está nos acompanhando em mais esse pré-jogo aqui especialíssimo na Flash Score. Bom, começando pelo mandante, né, no caso o Santos Futebol Clube, o Santos que começa a sentir com mais peso, né, o fantasma aí de uma nova queda para a Série B, o que seria terrível. A vantagem do Santos, ou a sorte do Santos até aqui, é que Vitória, Fortaleza, Sport, Juventude não estão ganhando os seus jogos, né? Então o Santos é o primeiro time ali fora da zona do rebaixamento, não vai contar com o Neymar nas próximas rodadas, né? A expectativa é que ele volte um pouco mais à frente e parece que estava tudo caminhando bem com o Vojvoda, mas o último jogo do Santos, né? Uma derrota contundente para o Ceará, 3-0 lá no Castelão, mostrou que o sinal de alerta tem que ficar bem ligado, né? O Santos que realmente o Vojvoda parecia que tinha dado um equilíbrio, principalmente defensivo, para essa equipe do Santos, mas agora ele vai ter que repensar ali nas suas peças, principalmente na zaga, né? Lembrando que o Alexis Duarte é desfalque para esse clássico contra o Corinthians, então a tendência é que ele mantenha ali o Adonis Frias, né? E o retorno do Luan Pérez ao time titular. Então vamos ver se essa defesa do Santos consegue parar Yuri Alberto e companhia. Porque, olha, a gente tem até arte aí para mostrar do Santos, né? A coisa realmente está complicada contra o time, contra o Ceará, melhor dizendo, né? O time do Santos, por exemplo, até que não foi um jogo. É engraçado, se a gente olhar os números do jogo, parece que o Santos deitou e rolou. Só que assim, o Santos, e eu estou falando da defesa, porque o Santos praticamente entregou os 3 gols para o Ceará, com todo respeito ao time alvinegro lá do Nordeste brasileiro, né? Porque a gente pode ver, ó, mais toques na bola, Zé Rafael, passes importantes ali no último terço do campo, o Roleiser, que são jogadores do Santos, né? Mais chances criadas, Igor Vinícius, 3, também do Santos. Ou seja, mais passes no jogo todo, 62. O João Schmidt, também o volante do Santos, né? O Santos que teve mais a bola, né? 58,7%, teve mais finalizações, 17-11, mas quando você vai ver o que mais importa, né? Que é o placar do jogo, foi 3-0 para o Fortaleza. Então, assim, um time que está na situação do Santos não pode dar esse mole, né? O time tem que estar ligado a todo momento, é sangue nos olhos e não pode dar gol bobo para o adversário. E aí, contra o Corinthians, né, a coisa se complica ainda mais, né, Fábio? E aí, Edu, o Santos olha para a parte de baixo da tabela, isso é um fato, né? O Santos está olhando para tentar escapar do rebaixamento, que seria terrível. O time acabou de voltar da Série B, né, como campeão, é verdade. Mas tem um outro lado, um adversário que quer voltar à Libertadores, porque o Corinthians conseguiu chegar à Libertadores nessa temporada. Tem favorito nesse clássico, o Edu? Olha, bom, pelo fato do Santos estar jogando em casa, eu vou dizer que não tem favorito, não. Lembrando só que o Alexis Duarte não está à disposição porque ele está com a seleção paraguaia na data FIFA, né? Não vai dar tempo, Sim, sim, acho, sim. de ele voltar lá da Ásia
e jogar o clássico. Agora, do lado do Corinthians, assim, sendo bem categórico, acho que não tem realmente favorito. O Corinthians, que tem essa história até certo ponto esquisita, né? O sumiço aí do José Martínez, o venezuelano, que não vai jogar o clássico. Ele não apareceu nos treinos, parece que ele deu uma comunicação lá para o Corinthians, que ele estava com um problema com a documentação do filho dele, né? Que o filho dele está vindo da Venezuela para morar com ele aqui no Brasil, enfim. Mas, independentemente dele aparecer ou não, o Dorival já cortou o jogador desse clássico aí contra o Santos. O Corinthians que vai ter um problema no gol, né? Porque já que o Hugo Souza está jogando com o Brasil, ele não vai chegar a tempo, e isso é uma coisa interessante de a gente ver, né? Quem que vai ser colocado aí no gol do Corinthians pelo Dorival, se o Felipe Longo ou o Cauê, né? Tem ainda o Matheus Donelli, mas eu não acredito muito no Matheus Donelli, não. E são dois goleiros muito jovens, né? Que inclusive foram recentemente campeões com o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Copinha, né? Então, o Corinthians que tem notícias boas fora de campo, porque o Garro, o Carrídio, o Charles e o André Ramalho deixaram o departamento médico, mas não devem estar à disposição do Dorival, porque ainda falta, claro, a questão física, né? Eles estão liberados do departamento médico, mas os fisioterapeutas ali do Corinthians ainda não liberaram esses jogadores. E tem essa questão do Garro, né? Do Garro não, do Memphis, melhor dizendo, se vai jogar ou não, né? O Memphis que jogou a data FIFA, jogou com a Holanda, né? Deitou e rolou nos 2 jogos da Holanda nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, eu acredito que ele não deva jogar, mas enfim, ele está aí tentando fazer uma recuperação de última hora aí para aparecer nesse clássico contra o Santos. E a gente tem até a arte do Corinthians, né? Para mostrar. E claro, a presença do Yuri Alberto, né? O homem-gol aí do Corinthians nos últimos jogos do Timão, né? Um dos gols que ele fez aí, inclusive, contra o Mirassol, uma jogada que começa do lado direito, tem a inversão, e aí tem o cruzamento para ele colocar a bola ali para dentro do gol, né? Por mais que tudo que ocorreu lá no clássico contra o Flamengo tenha sido polêmico, né? O Corinthians ainda depende demais do Yuri Alberto, depende mais de colocar a bola na rede com ele, né? Então, claro, ele pode ser uma peça importante aí nesse clássico contra o Peixe. Ou seja, não se pode desprezar Yuri Alberto. Não se Simples pode, assim, né? exatamente. Aquilo que ele fez ali no pênalti foi uma coisa meio esquisita, né? Enfim, acho que nem ele sabe explicar direito, mas ele assim, ele não é um cracaço de bola, né? Um Sim. centroavante, um atacante muito refinado e tal, nada disso. Mas ele tem sido importante aí, né, pro time do Corinthians, né? E nesse jogo aí contra o Mirassol, ele mostrou isso, porque assim, ele é aquele atacante mais brigador, né? Claro, ele tem velocidade, né? Ele consegue disparar ali em contras-golpes, né? Muitas vezes, enfim, mas dentro da área ele costuma, na boa fase, né? Ele teve uma fase muito ruim, mas que já passou. Na boa fase, ele consegue dar conta do recado. Lembrando que essa assistência do gol que estamos vendo na tela, né? Esse mapinha aí do gol do Corinthians, que foi o segundo gol do Corinthians contra o Mirassol, tem ali a assistência do Vitinho. O Vitinho que não estará à disposição, né? O Vitinho que, infelizmente, sofreu uma contusão, né? Um pouco grave nesse jogo, inclusive, do Corinthians contra o Mirassol, e vai desfalcar o Corinthians aí por um bom tempo. O Corinthians é outro, né? Que, apesar da boa colocação na tabela, né? Claro, dessa briga aí, pelo menos por uma pré-Libertadores, é um time também que vem oscilando bastante, né? Tudo bem, teve essa vitória um pouco mais confortável contra o Mirassol, num jogo que, se você espremer as estatísticas, o Corinthians não foi tão superior assim, como o placar indica, né? Mas antes disso, havia ocorrido aquele empate contra o Inter, a derrota para o Flamengo, a derrota contra o Sport, né? Que foi um resultado bastante ingrato ali para o Corinthians. E aí sim, um pouco mais atrás, o Corinthians havia vencido o Fluminense fora de casa por 1-0. Então, assim, o Dorival Júnior, né, também teve muitos problemas, né, extracampo, por causa das contusões, enfim, mas ele também não conseguiu ainda dar um padrão muito bom para esse time do Corinthians. Por isso que eu estou dizendo que, como o Corinthians vai jogar fora de casa, né, vai jogar na Vila Belmiro contra o Santos, não dá para dizer que o Corinthians é favorito, não, porque o Santos, claro, espero, né,
que depois dessa derrota contra o Ceará, entre com uma outra mentalidade, né? E, claro, brigue mais pelo resultado, né? Acho que é isso que falta para o time do Santos. Não pode entregar gol bobo, não pode tomar gol bobo, claro, se quiser pontuar. E o Santos precisa mesmo pontuar, se não quiser correr riscos aí nessa reta final do campeonato, né? O Santos que vai abrir essa rodada na 16ª posição, ele que tem 28 pontos em 26 jogos. É uma campanha de rebaixado. Lembrando que se a gente for pegar a classificação do Santos nessas mesmas 26 rodadas, no ano retrasado, o ano que o Santos caiu, a campanha de hoje tem 2 pontos, ou melhor, a campanha de hoje tem 2 pontos a menos do que naquela vez. Ou seja, o Santos estava melhor em 2023 do que agora. E aí o torcedor fala assim, caramba, a gente estava melhor, caiu, imagina pior. Exatamente. É um seríssimo risco. Hoje o Santos, por mais que tenha um jogo a realizar, é diante do Palmeiras, o jogo atrasado. Exatamente, que vai ser lá em novembro, né? Dia 15 de novembro, na outra data FIFA. Na outra data FIFA, exatamente. Então, assim, a vida não é fácil pro Santos, não. Ele está 3 pontos só acima da zona de rebaixamento, como você disse. O Corinthians está a 8 pontos da zona de rebaixamento e do G6 está a 10 pontos. A briga hoje do Corinthians é se estabelecer para uma Sul-Americana. Exato. E não correr risco de rebaixamento. Agora, do Santos é total livrar do Z4 e tentar ficar na primeira divisão, né? Lembrando que o Timão ainda tem, claro, a Copa do Brasil, né? Mas que Sim. só vai rolar depois do Campeonato Brasileiro, tem a semifinal contra o Cruzeiro, ou seja, é um time que precisa estar ligado também. O Dorival precisa arrumar aí uma forma, um padrão melhor para esse time do Corinthians, né? Porque assim, ele tinha arrumado um padrão, meio campo um pouco mais sólido e tal, uma defesa que não tomava muitos gols, e lá na frente, claro, o problema do Corinthians é a mesma coisa, claro, de outros times, né? Por mais óbvio que isso possa parecer. O Corinthians está muito carente de qualidade no seu meio campo, né? Quando o Garro pode jogar bem, quando o Memphis pode jogar bem, o nível do futebol do Corinthians muda e muda bastante. Ah, não tem a menor dúvida disso. Bom, vamos ver. Esse vai ser um grande clássico, realmente, que a gente, claro, vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, um forte abraço e até a próxima, amigo. Abração, Fábio. Valeu, até mais. Valeu muito ter a sua companhia também nesse pré-jogo especial aqui no nosso site, em flashscore.com.br ou no nosso canal do YouTube, que você acompanhou curtindo, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo em Flash Score BR. E não esqueça, QR Code que pinta aqui no cantinho da tela é para você ter muita informação na palma da sua mão. Leia o jogo como ninguém. Aqui é a Flash Score.